Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um episódio do Abstract, trazendo aqui para conversar conosco o Daniel Faganello, que é um engenheiro civil, que vai nos abrilhantar com a palestra de hoje à noite sobre o tema acessibilidade, né, Daniel? Além da rampa, inclusão e engenharia na criação de um mundo sem barreiras. Vou pedir para o Daniel se apresentar e falar um pouquinho do que ele vai abordar nessa palestra com esse tema que ele trouxe para contribuir com os nossos acadêmicos aqui da Unidave. Tudo bom, professor? Muito obrigado pelo convite da Unidave também, para poder participar da Semana das Engenharias. E hoje à noite a palestra é sobre esse assunto, né? Além da rampa, como a engenharia pode trabalhar na inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu trago hoje justamente um pouco da minha experiência em todo esse trabalho que eu já venho fazendo há mais de 15 anos em acessibilidade, né? A minha experiência como profissional, também como um pouco ativista mesmo da causa, porque eu acho que é a função da engenharia a gente projetar e construir para todos, né? Seja qual engenharia for, seja a engenharia civil, seja a engenharia mecânica, a arquitetura, a engenharia elétrica. Acredito que uma das principais funções que a gente tem, tanto como profissional como ser humano, é justamente garantir a oportunidade para todas as pessoas, né? Para que a pessoa consiga chegar num espaço, circular num espaço, dar condições de ter acesso ao trabalho, ao estudo, ao transporte. Então, a palestra de hoje ela é, sim, um tanto quanto técnica. Eu trago itens de norma, de legislação federal, mas também é uma palestra que é para justamente trazer esse lado da inclusão, da necessidade de que, se a engenharia não trabalhar por isso, quem que vai trabalhar, né? O engenheiro e o arquiteto, eles são transformadores da sociedade, né? Eu encaro a nossa profissão como uma profissão transformadora realmente da sociedade, pois nós fornecemos estruturas que elas vão permitir o acesso das pessoas ou não permitir o acesso das pessoas. Então, a ideia de hoje é justamente trazer um pouco de cada coisa, um pouco do meu trabalho, assim, um pouco da minha representação do CONFEA no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também um pouco sobre a Conferência da ONU de Nova York esse ano, meu trabalho junto ao CREA, na Comissão de Acessibilidade, mas também procurar despertar um pouco, não apenas da empatia, mas também mostrar como a acessibilidade ela pode ser um mercado de trabalho interessante e promissor para o profissional da engenharia e da arquitetura. Que maravilha, Daniel. A gente conversou, hoje no nosso almoço, tivemos a oportunidade de almoçar juntos, né? E uma das coisas que me chamou a atenção no nosso diálogo foi a questão de você estar comentando ali, na fala que você acabou abordando, de que a preocupação não pode se estender somente ao deficiente, né? Você tem que estar preocupado também com a questão da acessibilidade da pessoa idosa, hoje eu acho que é um elemento essencial, né? E também de uma mãe, uma gestante, né? Então, você vai abordar algo a esse respeito também? Sim, quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala justamente de um universo de pessoas, né? Não é à toa que é obrigatório o ensino do desenho universal nos cursos de engenharia e arquitetura. A acessibilidade ela não é exclusiva para a pessoa com deficiência. Ela é necessária, com certeza, mas ela não é exclusiva. A acessibilidade ela vai favorecer a todos. Então, como nós conversamos no almoço, né? A pessoa idosa, ela já tem um caminhar mais lento, ela já tem uma dificuldade de mobilidade maior, tem uma dificuldade de visão maior. Então, a acessibilidade, no quesito acessibilidade arquitetônica, ele precisa também pensar nesse tipo de usuário. Não apenas a pessoa que usa cadeira de rodas, mas também a pessoa que tem a mobilidade reduzida porque está com uma perna quebrada, ou uma pessoa que não consegue abrir uma porta porque está com
braço quebrado, ou ela não tem a mão, por exemplo, e daí a maçaneta ela é uma maçaneta de bola ou redonda, que vai impedir o acesso até aquele espaço, ou senão a pessoa obesa, que também tem uma dificuldade de mobilidade, precisa de um espaço com suporte para ela poder sentar sem constrangimento. A pessoa de mobilidade reduzida, com o uso de muletas, órteses, né, como a gente fala, muletas, bengalas. Então, a acessibilidade ela abre um leque muito grande de ação, né, e de atuação do engenheiro e do arquiteto. Então, a gente pode trabalhar com design de produto, assim com equipamentos acessíveis, projetos de cadeira de rodas, de elevadores, tudo tem para ser melhorado, né? A roda, ela todo dia tem uma roda nova para inventar, né? Então, e eu acredito que a engenharia ela é justamente esse transformador, esse criador dessa nova roda que a gente tem que fazer todo dia. Então, acho que você vai trazer muita contribuição aí para os nossos alunos, tanto das engenharias quanto da arquitetura, que temos convidados também, temos convidado também os alunos da arquitetura para participar e assistir a sua palestra de hoje, né? E tanto o arquiteto quanto o engenheiro, seja em qualquer modalidade, na engenharia civil, na engenharia mecânica também a gente tem uma relação também com essa questão da acessibilidade, são elementos que são resolvedores de problemas. A gente sabe, o engenheiro e arquiteto deve resolver problema, né? Então, acho que você vai estar trazendo muita contribuição, imagino, né, na sua fala, para que eles tenham um pensamento mais crítico de que, a partir do momento que eles estiverem na vida profissional lá fora, eles têm que ter um olhar um pouquinho mais aguçado para esse público, né, que você acabou abordando agora na conclusão da fala anterior. Seria isso mesmo? A ideia é justamente essa, professor. Levar para o aluno o que o engenheiro e o arquiteto são, né? O professor falou muito bem que são resolvedores de problemas, né? Se não quer um pepino, não faça engenharia, né? Se não quer descascar um abacaxi, não faça engenharia, porque basicamente é isso, né? O engenheiro, o arquiteto, normalmente ele se depara com uma solução que deve ser solucionada. Então, quando a gente vai fazer um projeto de uma residência, por exemplo, a gente sempre pergunta, né, assim, quantos moradores, se é um casal jovem, se eles pretendem ter filhos, quantos filhos eles pretendem ter, para a gente ter uma ideia de como essa casa precisa ser. No caso quando a gente trabalha com acessibilidade, a gente também tem que ter esse olhar. Independente se for uma instituição de saúde, uma casa também ela pode ser acessível. Não é obrigatório por norma, né? Residência unifamiliar ela não entra, né, nesse arcabouço, né? É apenas residenciais coletivas multifamiliares. Mas a gente precisa ter esse olhar, pois a população brasileira ela vem envelhecendo gradativamente, né? Nós temos uma pirâmide e a gente já está numa forma mais retangular, a nossa pirâmide do censo, né? Então, existe a necessidade da gente realmente pensar para essa população. E o engenheiro e o arquiteto, eles precisam ter esse olhar crítico. Afinal de contas, nós temos, né, na questão da acessibilidade, principalmente, nós temos muita legislação, nós temos muita lei federal, nós temos muitos decretos federais, decretos estaduais, decretos municipais e temos também uma grande normativa. Não apenas a NBR 9050, não apenas a NBR 16537, que foi revisada há pouco tempo, mas a gente tem uma série de normativas que elas precisam ser consideradas. Mas a principal intenção e o principal motivo da gente fazer um projeto de acessibilidade é o usuário final. Então, as normas, sim, eles são norteadores, as leis, sim, elas colocam a nossa obrigação de garantir a acessibilidade. Existe a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, onde coloca, além de uma série de direitos, uma série de obrigações que devem ser seguidas pelos profissionais e
pelos nossos respectivos conselhos. Mas não adianta de nada eu ter o conhecimento técnico, eu ter o conhecimento de normas, mas eu não ter realmente aquela empatia com o usuário final. E isso vale para qualquer tipo de projeto. Então, acho que eu acredito que o fundamental é justamente você primeiro se identificar com a causa. Então, você se identifica com isso e daí sim até a leitura mesmo de uma norma técnica acaba sendo até prazerosa, né? Quando você começa a entender que aquele tipo de situação vai atingir um usuário final. Além da discussão que a gente tem que ter com a sociedade civil organizada, que são as organizações de pessoas com deficiência, os clubes idosos, assim, para a gente também poder ir formulando e reformulando essas necessidades conforme a situação apresentada. Não, legal, Daniel. Você, já vi que você é um apaixonado pela área de acessibilidade, né? E imagino também, acredito que você, como um apaixonado por esse assunto, você também desenvolve projetos e trabalhos relacionados à questão da acessibilidade. Também na nossa conversa de hoje, né, anterior, você estava me colocando que você desenvolve alguns laudos técnicos e como que você vê hoje no mercado de trabalho essa questão, né? Esses laudos, imagino eu aqui, estou fazendo uma análise subjetiva, de que trazem diversas situações diferentes de espaços que foram concebidos sem a mínima preocupação com a questão da acessibilidade, com a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Isso ocorre de forma muito significativa. Dá um apanhado disso para a gente aí. O mercado de acessibilidade ele é muito promissor. O mercado de regularização de acessibilidade, né? Então, basicamente, agora, eu já sou um engenheiro formado há quase 25 anos. Assim, venho trabalhando com acessibilidade há mais de 15 anos. E todo dia a gente aprende uma coisa nova. E cada edificação é uma edificação diferente. Então, nunca um laudo é igual ao outro. Algumas coisas elas acabam sendo comuns, mas o mercado de acessibilidade ele é muito interessante a partir do momento também que você se propõe a estudar e a resolver esse problema, né? Qual que é a intenção de um laudo, né? Assim, é justamente identificar o que precisa ser resolvido. A partir do laudo, se elabora um projeto, se elabora um orçamento, se faz uma obra e daí se garante a acessibilidade no final. Mas o primeiro passo é mesmo o laudo de acessibilidade. E isso eu venho trabalhando continuamente. E existe uma falta muito grande de profissional no mercado para trabalhar com laudo de acessibilidade e questão de regularização de edificações. Esse também é um assunto que eu também quero abordar hoje na palestra. Bacana, Daniel. Um outro assunto que eu queria abordar com você, eu sei que você esteve em julho em Nova York representando o Brasil, né? Não sei por que órgão, se foi via Confea, se foi via Ministério dos Direitos Humanos. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência que você teve a nível internacional, como membro representante aqui do Brasil, e a nível mundial, dá uma expectativa para a gente de qual a preocupação com essa questão também. Então, em junho, vamos fazer um histórico, né? Eu sou representante do Conselho Federal de Engenharia, através de recomendação aqui de Santa Catarina, né? Na época, o Ivânio era conselheiro federal, o Kita ele não estava na presidência na época, mas eu fui recomendado por eles, para o Confea, para fazer parte do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o CONAD. O CONAD ele é ligado à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que, por consequência, é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Na época, era o Ministério da Mulher, se não me engano. E eu estou lá desde 2022.
Então, agora eu fui reconduzido novamente. E o que acontece? Todo ano existe a Conferência dos Estados-Parte, que assinaram a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá em 2009. Então, é feita essa convenção todo ano para realmente discutir o que evoluiu, né, os direitos da pessoa com deficiência, ou o que regrediu. Ninguém quer levar uma experiência ruim também, né? No caso, o Ministério dos Direitos Humanos, ele fez o convite ao CONAD e, por consequência, as instituições que fazem parte do CONAD e o CONFEA se candidatou a ir, né? Então, nós fizemos parte da comitiva brasileira. Então, fizemos parte da comitiva brasileira, que foi a convenção da ONU, e na COSP 18, como é o nome do evento, nós tivemos a oportunidade de ter o discurso nosso selecionado entre 200 participantes para justamente a gente poder falar sobre algumas situações aqui do Brasil. E o que eu procurei levar, né, nesse pronunciamento da ONU? Primeiramente, a necessidade do ensino do desenho universal, não do desenho universal, mas da acessibilidade e inclusão, né? Desde a universidade, que isso a gente não vê acontecendo, né? Aqui na Unidade vocês têm isso, dispersos em várias matérias, a questão do desenho universal. Então, mas isso não se repete no Brasil inteiro. Então, levei a necessidade que a gente precisa levar desde a graduação, porque é onde que nasce a consciência, onde que nasce um projeto realmente acessível, né? Já desde a universidade, onde você já traz essa consciência para o aluno. E também levei a situação da necessidade de que, devido à grande quantidade de edificações que não foi pensada acessibilidade, como o professor bem pontuou anteriormente, e que existe a necessidade de adequação, que procure-se pensar numa linha de crédito, seja banco público, seja banco mundial, o que for, né? Assim, com financiamentos a juro baixo e prazo estendido, para que esses proprietários realmente possam fazer acessibilidade nas suas edificações. Que um dos maiores empecilhos é justamente a dificuldade financeira, né? A gente veio já de uma pandemia onde existia toda uma dificuldade, tem gente ainda se recuperando de prejuízos. Aqui no sul do Brasil, a gente passou por uma série de catástrofes, né? Vocês mesmos aqui em Rio do Sul passaram por uma tragédia mesmo, né? Com as enchentes. Então, se colocando no lugar do pequeno empresário, do médio empresário e, às vezes, até do grande empresário, assim, como que você vai tirar esse valor para fazer a adequação de obra? Se você tiver um incentivo do governo, assim, com um juro mais baixo e com um prazo maior para pagamento, se torna mais fácil para que faça essa adequação de acessibilidade. Então, foi esse o teor do que a gente levou lá para a ONU mesmo. E agora, assim, voltando de lá, já uma série de ações começam a ser discutidas. Então, a cartilha de acessibilidade do CREA Santa Catarina, ela serve agora como base para a cartilha nacional do Conselho Federal de Engenharia, para ser um documento que os profissionais possam consultar para poder fazer o seu projeto de adequação de acessibilidade. O CONFEA já vai iniciar uma discussão, já vem, né? Essa discussão já existe, de criação de comissões de acessibilidade em todos os estados. Então, a partir dessa experiência, uma série de ações começam a ser desenvolvidas para que o Conselho Federal de Engenharia realmente faça o seu papel, né? Além do papel de fiscalização, que é do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
e dos CREAs, então ele também exige esse papel para dar um retorno para a sociedade. Então a gente criar uma série de situações onde a gente realmente vai procurar ser mais inclusivo, mais acessível, trazer mais ações do sistema, como o primeiro Seminário Nacional de Acessibilidade, que vai se realizar agora em Florianópolis, no dia 5 de novembro. Já convido todo mundo para participar do evento. E ele ocorre junto com o 9º Seminário Estadual de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, que é promovido pela Comissão de Acessibilidade do CREA Santa Catarina, e vai ser lá no auditório do Ministério Público, dia 5 de novembro. Maravilha, a gente agradece o convite. E quando você fala aí das comissões regionais, você é coordenador hoje da Comissão de Acessibilidade do CREA Santa Catarina. Sim. E também imagino ser um dos precursores, se não o precursor, da cartilha de acessibilidade. Essa cartilha deu muito trabalho para ser desenvolvida. Conta um pouquinho para a gente sobre a construção desse marco, porque essa cartilha de acessibilidade do CREA de Santa Catarina, eu acho que hoje é utilizada a nível nacional, né? Ela está disponível para download, né? Então, no site do CREA Santa Catarina, lá em publicações, ela está disponível para download. E vários profissionais de vários estados já utilizam essa cartilha, né? Então, eu entrei no CREA em 2015, 2016. A cartilha ela já vem desde 2011. Assim, o CREA Santa Catarina realmente foi um precursor nisso, né? A partir do momento que eu entrei no CREA e tal, fui coordenador adjunto, fui coordenador da comissão, organizamos seminários e tal. Assim, eu acabei tomando um pouco como... Assim, eu acredito que quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente procura entregar o melhor, né? Então, essa aqui já é a terceira revisão da cartilha de acessibilidade que eu praticamente entrego para o CREA Santa Catarina. E assim, o CREA ele é um apoiador da causa, né? Assim, a gente porque realmente é assim, a gente percebe que dá resultado, né? Você fazer ações de inclusão, de conscientização, de especialização do profissional, dá resultado. A gente percebe esse resultado cada dia quando a gente caminha numa calçada bem feita, que não é nada demais, né? Assim, mas você caminhar numa calçada bem feita, você conseguir entrar numa edificação com facilidade, com os degraus da mesma altura, com uma rampa bem feita, com os corrimãos nas alturas corretas e tal. E esse trabalho na Comissão de Acessibilidade ele é satisfatório porque nós temos, dentro da comissão, várias outras profissões que o pessoal acredita que não está ligado à acessibilidade, mas que sim, com certeza. Por exemplo, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica. Assim, não, o que tem a ver? Tem tudo a ver, né? A pessoa com deficiência ou a pessoa com mobilidade reduzida ou alguém que precisa usar uma muleta, alguma coisa do tipo, ela quem que trabalha isso? Se não é engenharia mecânica, se não é engenharia elétrica, assim, a parte da acessibilidade arquitetônica, do planejamento urbano, assim, a engenharia e a arquitetura sempre se envolvem. Mas na questão de criação de dispositivos, assim, trabalhar para dispositivos mais ergonômicos para pessoas que têm, por exemplo, Parkinson, né, que são doenças mais restritivas, né, para pessoas que são sobreviventes de hanseníase, assim, ou que têm algum tipo de esquizofrenia, então ou alguma distrofia muscular, assim, tem uma série de deficiências que elas acabam precisando de equipamentos que estão ligados diretamente a essas profissões e que, dentro da Comissão de Acessibilidade, só engrandecem a discussão. Então, agora, nessa revisão da cartilha, nós também colocamos a questão que contempla na NBR 9050, da questão das alturas agora, por exemplo, de tomadas.
de interruptores e de outros tipos de equipamentos, que antes isso não tinha, mas que foi muito bem colocado, né, pelos conselheiros da elétrica. Olha, isso aqui não tem na cartilha. Não, vamos colocar. É uma cartilha de 140 páginas. Aí ela é um documento técnico bem completo, não exime a leitura de norma, mas ela é um documento técnico bem completo, e também a gente trabalhou num checklist para o profissional iniciante. Então, o profissional que está iniciando na área de acessibilidade, ele pode pegar o nosso checklist que tem lá no final e simplesmente vendo se existe, se contempla, se a calçada tem pelo menos 1,20 m, se ela tem faixa livre, se ela tem faixa de acesso, se ela tem rebaixo de veículo, se o acesso à edificação é por rampa, é por degrau. Então, tem uma série de situações que realmente colabora e ajuda o profissional a iniciar nessa área. Perfeito, Daniel. Queria agradecer imensamente a disponibilidade de você vir conduzir essa palestra aí para os nossos alunos, né, para os nossos egressos, para o público em geral, porque a palestra de hoje está aberta para todo o público em geral. A gente convidou algumas prefeituras aqui da região, alguns profissionais de entidades de classe. Então, acho que todo mundo que vier aqui hoje vai ter embutido um pouquinho no seu conhecimento a importância da questão da acessibilidade, né? Então, a gente agradece você imensamente pela presença hoje como nosso palestrante, trazendo um assunto extremamente relevante, e agradecer aí por você estar participando desse podcast aqui conosco. E você aí que assistiu esse nosso podcast, não esqueça, marque a gente aí e compartilhe com seus colegas.